Bem, vamos pegar o caderno de geografia, fazer o cabeçalho, que hoje nós vamos fazer uma revisão das 3 regiões que nós já aprendemos. Da região norte, da região nordeste e da região sudeste. Então nós vamos começar abrindo o nosso livro na região norte, para nós fazermos a revisão. Bem, vamos lá. Agora nós vamos começar fazendo uma revisão da região norte. Nós aprendemos que a região norte é a região mais extensa do nosso país. Ela pega quase que a metade do nosso país. Ela é formada por 7 estados. O maior estado é o Amazonas e o menor estado é o Amapá. Ela apresenta uma floresta que ocupa grande parte da região. Essa floresta é chamada de floresta amazônica. Ela tem um rio que é o maior rio do mundo em volume de água, é o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Vilcanota. Ele recebe o nome de Amazonas quando encontra com o Rio Negro e desemboca no Oceano Atlântico. O transporte que predomina na região é o transporte fluvial, devido à quantidade de rios que temos, né? Os 2 maiores centros industriais da região se localizam em Manaus e Belém. Aqui no mapa nós podemos ver os estados e suas capitais. Podemos ver também alguns países da América do Sul que fazem fronteira com a região. Podemos ver também a linha do Equador que corta a região norte e alguns estados brasileiros que fazem fronteira com a região norte. Bem, acabamos de ver que a região norte é a mais extensa. Agora nós vamos ver a região nordeste, que é a região que apresenta o maior número de estados. Todos os estados da região nordeste são banhados pelo Oceano Atlântico. A região, ela tem 9 estados e ela faz fronteira com alguns estados brasileiros, que nós podemos ver bem aqui. O relevo da região, o relevo que predomina na região é a depressão, mas ela apresenta também a planície litorânea e o planalto, só que o predominante é a depressão. Devido ao regime de chuvas, os rios da região podem ser permanentes e temporários. O rio permanente mais importante é o São Francisco. Esse rio, ele é ao mesmo tempo da região nordeste e da região sudeste, porque ele nasce em Minas Gerais. O rio temporário mais extenso é o Jaguaribe e o rio permanente é o São Francisco. Rios permanentes são rios que nunca secam e rios temporários são rios que secam durante as estiagens. A vegetação característica da região nordeste é a caatinga, ela fica no sertão nordestino. E o clima que predomina é o tropical. Agora nós vamos ver um pouquinho da região sudeste. Agora nós vamos falar da última região que nós aprendemos, que é a região sudeste. Podemos ver aqui que a região sudeste ela é formada por 4 estados. 3 estados da região sudeste é banhado pelo Oceano Atlântico. Somente Minas Gerais não é banhado pelo Oceano Atlântico, que é o único estado da região sudeste que não é banhado pelo Oceano Atlântico. A região sudeste ela faz fronteira com outras regiões brasileiras. Ela faz fronteira com a região nordeste, com a região centro-oeste e com a região sul. Então ela faz fronteira com a Bahia, com Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. O estado mais populoso da região é São Paulo. Ela apresenta 2 tipos de clima, o tropical de altitude e o tropical atlântico. O tropical de altitude ele fica nas áreas mais altas e o tropical atlântico fica no litoral. O clima que predomina é o tropical de altitude. A vegetação que predomina é a Mata Atlântica. Só que em Minas Gerais, a vegetação que predomina é o cerrado. Nós podemos encontrar vários rios importantes na região.
A região apresenta vários rios importantes, como Tietê, Paraíba do Sul, Paraná e Muriaé. Há pouco nós vimos que o Rio São Francisco é um rio que é ao mesmo tempo do Nordeste e do Sudeste, porque ele nasce em Minas Gerais. Então, além do Tietê, Paraíba do Sul, Paraná e Muriaé, nós temos o São Francisco, que tem a nascente dele lá em Minas Gerais. Alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados na região Sudeste. A região Sudeste, ela tem os centros econômicos dela, é bem importante, porque os centros econômicos da América do Sul estão localizados nela. Nós temos a atividade agropecuária, que é o quê? O cultivo de plantas e a criação de animais. A agricultura é praticada em todos os estados da região e os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, café, soja, arroz, milho, feijão, mandioca. Temos as verduras e também as frutas. A pecuária também é uma atividade muito desenvolvida na região e destacam-se os rebanhos de bovino e suíno. Minas Gerais é o terceiro maior criador de bovino. Nós temos também o extrativismo. E o extrativismo que se destaca na região é o extrativismo mineral, porque o solo ele é bastante rico para diversos minérios. Ele é bastante rico em diversos minérios. Os principais minérios nós temos o ferro, o manganês, o ouro, pedras preciosas, petróleo, sal marinho, minérios radioativos como tório e urânio. Além do extrativismo mineral, nós temos também o extrativismo animal, que é praticado a pesca. São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes produtores de pescado da região. Aí nós temos também, gente, o folclore da região, que é bastante rico. O maior exemplo de festa, de símbolo da região é o Carnaval, que tem forte presença em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os costumes folclóricos da região incluem danças, seres misteriosos, festas marcantes. Minas Gerais e Espírito Santo também são focos culturais, com danças e mitos característicos da região. Agora, crianças, vocês vão fazer o exercício e na próxima aula nós vamos corrigir isso.